Começa agora o programa Em Sintonia com a Abundância, com Shirley Brandão. Rádio Cloud Coaching. Olá, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. É com muita alegria que estou aqui hoje apresentando mais um programa Em Sintonia com a Abundância. E o tema de hoje é sobre como podemos abrir nossa mente para receber. Mas, meus queridos, o que significa receber? Nada mais que aceitar. Mas como aprender a aceitar quando estamos presos no padrão de que as coisas são difíceis? Quando vivemos acreditando que as coisas são difíceis, sem querer, bloqueamos o fluxo da abundância. E não há nada de divino em levar uma vida mesquinha, sustentando a ideia de que as coisas só chegam para nós com muito esforço. Esse pensamento é compreensível pela forma como crescemos. Muitos de nós levamos uma existência inteira sustentando a ideia angustiante de que as coisas são mesmo difíceis. Isso vale, meus queridos, para a vida de forma geral. Em meus 34 anos trabalhando com desenvolvimento humano, eu pude me deparar com várias situações que refletem esse pensamento negativo. Mães acreditando que criar filhos é difícil, alunos acreditando que sem esforço não é possível se tornar bem-sucedido em uma profissão, religiosos sustentando o pensamento de que esse é um mundo de expiações e que só do lado de lá é que existe o êxito. Ricos financeiramente se privando de prazeres por medo de perder o que têm. Pobres financeiramente acreditando que só é possível ser feliz quando ganharem dinheiro. Profissionais de diversas áreas se matando de trabalhar, negligenciando outras áreas tão importantes por acreditarem que sem esforço nada se alcança. Pessoas vivendo relacionamentos conturbados, achando que isso faz parte da vida, sem se empenhar devidamente para mudar essa situação. Outros tantos se entregando a doenças por acreditarem que toda pessoa que vai envelhecendo adoece. Foram tantos relatos que eu ouvi ao longo do tempo que não daria para trazer todos eles em um único programa. Eu mesma, ao longo da minha jornada, já me vi sustentando crenças assim. O fato, queridos ouvintes, é que precisamos abandonar essa ideia de que as coisas são difíceis, quando, na verdade, elas se apresentam para nos convidar a enfrentar nossa ignorância e limitações. Ignorância é uma palavra pesada, mas não tem outra melhor que defina esse tipo de comportamento. A ignorância se dissipa quando tomamos conhecimento dos fatos, quando passamos a encarar de um jeito diferente. É fato que a dedicação, a disciplina e a constância fazem parte da vida de quem é leve, de quem se sente realizado. Mas isso não significa que essas pessoas receberam tudo com facilidade, mas pagaram o real valor cultivando um pensamento mais próspero, aceitando que tudo na vida é um processo e que processos levam tempo. Nem por isso essas pessoas bem-sucedidas desistiram. Ao contrário, elas sustentaram a ideia de que tudo é possível quando se está realmente envolvido com o que se quer. Quando a gente se envolve com o que quer, acreditando que aquilo é possível, automaticamente o nosso sentimento se torna mais leve. E aí, por mais que a gente tenha que se comprometer com aquilo que a gente quer, isso deixa de ser uma tarefa árdua. Se a gente não se envolver com o que quer, nós tendemos a gastar nossa vida reforçando o pensamento de que aquilo que queremos é difícil. E no dicionário, meus queridos ouvintes, difícil é uma palavra extremamente negativa, porque ela tira as nossas forças. É como se fosse uma sentença negativa, dizendo que a gente não é capaz. Enquanto que a palavra desafio, ela nos convida a agir, ela convoca nossas forças internas.
Então, meus amados, é bom a gente saber que não existe realização sem ação, mas também não existem resultados ruins sem ação. Se hoje os nossos resultados não estão bons, seja lá em que área for, existe uma ação consciente ou inconsciente, sustentada por um pensamento negativo de que aquilo ali é um peso, de que aquilo não é para a gente. Nós agimos o tempo todo, seja para o nosso bem ou para o nosso mal. A ação faz parte da vida de cada um de nós. O meu convite para você no programa de hoje é que você mude seu foco de direção. Mas para isso é importante começar a mudar as suas afirmações. Olha, todos nós fazemos afirmações, mesmo sem perceber. Talvez sua boca, suas afirmações não sejam expressadas em palavras, mas o seu interior está o tempo todo afirmando, seja no seu sentimento algo de positivo ou negativo. E aí eu quero te contar uma história. O meu primeiro filho, que hoje tem 33 anos, ele foi muito levado. Os vizinhos não gostavam que seus filhos brincassem com ele porque ele batia nos meninos da rua. Sem perceber, eu me vi afirmando o que eu sempre ouvia da vizinhança. Que menino difícil. Quando eu me dei conta do que eu estava fazendo, eu comecei a afirmar o contrário. E dizia até mesmo para ele ouvir. Muitas vezes dizia enquanto ele estava dormindo. Outras vezes no dia a dia, sem nenhum motivo real para dizer essas coisas. Eu comecei a falar, filho, você é um menino maravilhoso. Você é amoroso, criativo, divertido. E fui enchendo ele de adjetivos que realmente refletem a pessoa que ele era. Com o tempo, mesmo tão pequeno, ele começou a internalizar o poder dessas palavras. E em alguns meses era outra criança, causando surpresa em todos que o conheciam. A mudança começou num padrão, a ignorância se dissipou. Aquela mãe que tomava como verdade absoluta essas falas que refletiam determinados comportamentos que ele tinha, elas foram sendo substituídas por outras afirmações que também refletiam o bom menino que ele era, porque ninguém é sempre tão levado o tempo todo, nenhuma criança é assim. Assim como nenhuma criança é só alegria, não é? As crianças não choram, não reclamam, não dão birra também em alguns momentos, mas o fato é que nós todos somos seres amorosos, cheios de forças, de valores, e isso é o que precisa predominar em nós para que a gente consiga atravessar todos os desafios e realizar aquilo que a gente quer. Se eu tivesse deixado o meu filho crescer acreditando no negativo que diziam sobre ele, talvez hoje ele não fosse um homem tão feliz e realizado. Ele cresceu sabendo que era bom, e isso refletiu em todas as suas conquistas. Eu não sei qual é o seu maior desafio hoje, mas experimente afirmar o contrário se você vem afirmando algo negativo sobre isso. Se você vive, por exemplo, afirmando que ganhar dinheiro é difícil, que relacionamentos são complicados, que ser feliz é coisa de outro mundo, experimente mudar esse pensamento e observe a sua transformação acontecer. Mas olha, é importante ter paciência, porque assim como você levou anos construindo esses pensamentos negativos, precisará do tempo para mudar. O tempo é o seu maior aliado. Entenda que esse tempo vai passar de qualquer jeito, mas se você não fizer nada para mudar, daqui a alguns anos estará com a mesma insatisfação te atormentando. Enquanto se decidir mudar e fizer os ajustes necessários para isso, terá a oportunidade de ver sua vida se transformando. Eu me considero a minha melhor cliente, porque foi exatamente isso que eu fiz com a minha vida. Por mais que existam teorias eficazes provando o que eu estou dizendo, e eu estudei sobre várias delas, sentir na pele os efeitos dessa mudança fez toda a diferença. E aí eu quero dividir com vocês um pensamento de uma autora chamada Catherine Ponder.
Ela escreveu vários best-sellers e ela sugere em um dos seus livros, o nome do livro é Abra Sua Mente para Receber. Ela sugere as seguintes afirmações para uma mudança efetiva. Nada é bom demais para ser verdade. Nada é maravilhoso demais para acontecer. Nada é bom demais para durar. Em outras palavras, tudo que existe de melhor é possível. Coisas boas podem acontecer em minha vida. Tudo de bom pode durar. Adote esse hábito e sinta a mudança acontecer. Eu deixo aqui um forte abraço, cheio de muito desejo de prosperidade e abundância na sua vida e nos vemos no próximo programa Em Sintonia com a Abundância. Encerrando por hoje o programa Em Sintonia com a Abundância, com Shirley Brandão. Se ligue, Em Sintonia com a Abundância, com Shirley Brandão, sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.